Fantasmas. Relatos sobrenaturais. Notícias sobrenaturais. Jornal Sobrenatural com Eduardo Alves. Amantes do sobrenatural, eu sou Eduardo Alves, o âncora desse jornal. Vamos para mais uma história interessante, pessoal. A fonte de pesquisa é da superabril.com.br, a super interessante. Você, na sua infância, ou até mesmo agora na vida adulta, já viu o lobisomem? Conhece a lenda do lobisomem? Qual será a origem dessa lenda? Vamos conhecer um pouco da história. Qual a origem da lenda do lobisomem? Quase todas as culturas antigas tinham lendas que misturavam homem e animal, como forma de explicar, por exemplo, crimes violentos e surtos de fúria. Nasce o licantropo. Referências a homem-lobo aparecem nas obras de filósofos antigos, como Heródoto, Pausânias e Plínio, o Velho. Na mitologia grega, existe a história do rei Licaão, de Arcádia, que fez Zeus comer as vísceras cozidas do próprio filho. Para puni-lo, o deus o transformou num lobisomem. É dele que vem o termo licantropia, habilidade mágica de transformar nessa criatura. Quase todas as culturas antigas tinham lendas que misturavam homem e animal, como forma de explicar, por exemplo, crimes violentos e surtos de fúria. Onde não havia lobos, o folclore envolvia outros predadores. Em países africanos, são comuns relatos de pessoas que viram hienas, crocodilos, leopardos, leões e panteras. Na China, tigres. No Japão, raposas. Na Rússia, ursos. No folclore turco, os xamãs se transformam num lobo humanoide após longos e árduos rituais. Já na Suécia, os lobisomens eram na verdade mulheres idosas, de unhas venenosas, capazes de paralisar o gado e as crianças com um simples olhar. No Haiti, eles eram conhecidos como Gerrouge, olhos vermelhos, e roubavam crianças no meio da noite para passar adiante sua maldição. Conceitos parecidos do lobisomem. Apesar de variações locais, alguns elementos são comuns. A transformação ocorre depois que o indivíduo é amaldiçoado, atacado por um lobo ou lobisomem, ou passa por um ritual, como beber uma poção ou vestir a pele de um lobo. Na maioria das narrativas, ao voltar à forma humana, ele se torna fraco e deprimido. A prata, como ponto fraco, veio do folclore europeu do século XIX. Segundo pesquisadores, é no Satiricon que está o primeiro registro da lenda com os elementos que hoje consideramos clássicos. Essa obra de ficção do Romano Petrônio, do século I, inclui a história de um soldado que, sob a lua cheia, vira um lobo, invade uma casa e é ferido no pescoço. Seu segredo é revelado quando na manhã seguinte ele aparece com um ferimento no mesmo lugar. Outro livro fundamental para a fundação do mito é Otia Imperalia, escrito por Gervásio de Tiburi no século XIII. Na obra, o inglês afirma que esses monstros são parte do cotidiano da Europa medieval e cita 2 casos de homens com essa maldição. Tudo, entre aspas, verídico, segundo ele. Uma das histórias, inclusive, teria sido contada a ele pelo próprio lobisomem. Será? Na Idade Média, assim como as bruxas, supostos lobisomens foram submetidos a julgamentos pela igreja. As acusações geralmente envolviam magia negra e satanismo, mas também canibalismo, incesto, abuso sexual e profanação de túmulos. Os casos mais famosos são do alemão Peter Stump, lobisomem de Bedburg, executado em 1589, e o de Hans, o lobisomem, levado a júri em 1651, na Estônia. Para alguns pesquisadores, nessa época, a lenda pode ter sido usada para explicar assassinatos em série, por exemplo. Também durante a Idade Média, correu o boato de que esses seres da noite, na verdade, eram excomungados pela igreja, mas nem sempre a habilidade de transformar-se em lobo foi vista como maldição. Algumas narrativas da época
afirmam que Deus até havia transmitido esse dom, entre aspas, a alguns santos católicos, como São Tomás de Aquino e São Patrício. No começo do século XX, a fera aparece em vários romances e contos de horror. Bram Stoker, autor de Drácula, chegou a escrever um rascunho com o vampiro e o bicho. O grande clássico com o personagem, porém, viria em 1933, O Lobisomem de Paris, de Guy Debord. Na sétima arte, foi O Lobisomem, 1941, de George Wagner, mas já havia filmes de licantropos desde o cinema mudo. Existe licantropia na vida real? De certa maneira, o termo também designa uma doença psiquiátrica raríssima, com cerca de 30 casos registrados até hoje. Sob determinadas circunstâncias, o paciente acredita ser um lobo ou outro animal. Há relatos de quem se diz um sapo, uma cobra e até uma abelha. Os enfermos chegam a rosnar, uivar, grunhir e andar de quatro. As fontes, pessoal, dessa pesquisa aqui muito interessante, do site da Abril, são os livros The Werewolf Delusion, de Ian Woodward, a Lycanthropy Reader, né? Que tem algumas, quem quiser conhecer melhor, é só ir lá no site superabril.com.br. Eles têm essa revista também super interessante. Então tá aí, pessoal, mais um relato para vocês do Jornal Sobrenatural. Não esqueçam de deixar o like e compartilhar. Beijos do tio Dudu. Jamendo.com Jamendo.com Jamendo.com